Todo ano o Senhor nos permite de podermos participar da festa da Ascensão e refletirmos o que significa um pouco esta ascensão. A ascensão, irmãos, como o antigo missal já falava na introdução dela, a ascensão já é nossa vitória. Porque vocês sabem que a humanidade inteira, a partir do momento do pecado, quando o pecado entrou no mundo e afetou toda a humanidade, todos nós temos o pecado na nossa vida, no interior da nossa vida. O pecado não vem de fora, o pecado está dentro. Nós fomos picados pela serpente. A serpente manchou a humanidade com o pecado. E a gente sabe que peca porque muitas vezes nós percebemos que muitas vezes não somos obedientes à vontade de Deus. Transgredimos a vontade de Deus. Então precisava que a humanidade fosse de fato liberta deste pecado, deste veneno da serpente. E como Deus planejou isto? Deus, junto ao seu Filho, planejou enviá-lo à humanidade. E ele, para vir curar a humanidade, ele teria então que ser um homem. Para toda a humanidade ser liberta, ele teria que se fazer homem, e como homem, ele teria que vencer o poder do mal. Por isso Cristo se encarnou, por isso ele desceu do céu. E quando ele desceu do céu e se revestiu da nossa humanidade, ele não se fez simplesmente homem, porque mesmo sendo homem, ele era Deus. Então dentro dele existia não só o homem, mas a natureza divina também. Por isso que ele, com o seu poder, pôde vencer o mal. Crucificou o mal na cruz. Aonde o demônio pensou que tinha vencido, que tinha matado o autor da vida, foi exatamente aqui que ele esmagou, ele destruiu o poder do mal, o poder do pecado, na cruz. Por isso ele desceu, e a própria Escritura diz que ele desceu aos infernos. Existe uma leitura na noite, no sábado santo, de um autor desconhecido, que ele diz assim, que Jesus desceu aos infernos. E quando ele estava nos infernos, Adão perguntou, o que o meu Senhor está fazendo aqui? E Jesus disse, eu vim te buscar, porque eu não te criei para ficar aqui. Eu não te criei para morrer, eu te criei para viver. Esta é a belíssima história que acontece com cada um de nós. Por isso a fé é importante na nossa vida. A fé nos leva a crer que, como Cristo venceu o mal, cada um de nós também podemos vencer o mal nele. Por isso ele trouxe para cada um de nós o antídoto que nos ajuda a vencer o mal. Qual é este antídoto? Os sacramentos da igreja, a oração, que nos dá força para vencermos o mal na nossa vida. Porém, antes de Jesus subir ao céu, ele fala para os seus discípulos, ele conversa com os seus discípulos. E depois que ele morre e ressuscita, ele aparece e ele diz, agora eu vou voltar para o Pai. Na última ceia ele diz isso aos seus discípulos. E os seus discípulos ficam tristes, mas ele diz assim,
A própria Escritura diz: vocês estão tristes por quê? Vocês devem se alegrar porque eu vou ao Pai. Porque se eu não for para o Pai, o Espírito não virá. E é claro, Jesus subindo aos céus, ele não sobe só com a sua natureza divina, mas ele sobe também com a natureza humana. Santo Agostinho, na liturgia de hoje, ele fala: assim como Jesus, quando desceu do céu, desceu com a natureza divina, subindo ao céu, ele leva a nossa natureza humana. Então já estamos no céu, porque o céu foi aberto. O céu que antes estava fechado por causa do pecado, agora Cristo abriu o céu e o céu está aberto para cada um de nós. O que significa o céu estar aberto? Não significa que só depois da morte nós experimentaremos a graça de Deus, experimentaremos a vitória de Deus. Não. Se o céu está aberto, Deus derrama suas bênçãos sobre nós. Nós já podemos, nesta terra, experimentar aquilo que é do céu. As glórias do céu nós já podemos experimentar aqui. Quando, irmãos? Quando de verdade nos deixamos conduzir para o Senhor. Por isso que na aclamação do Evangelho diz, quando Jesus Cristo, na verdade, sobe ao céu, irmãos, ele determina aos seus discípulos: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Esta é a missão de cada um de nós, de cada um que foi batizado. E nós, mais do que nunca, no hoje da nossa vida, mais do que nunca, precisamos de verdade escutar este anúncio que o Senhor faz para cada um de nós. Este é uma exortação que o Senhor faz. E faz para cada pessoa que está aqui dentro. Ninguém aqui está excluído desta missão. O mundo está com uma boca enorme para devorar cada um de nós, para nos tirar a fé. E nós sabemos que o ataque do diabo é muito grande. E nós precisamos a cada dia nos fortalecer na graça de Deus para podermos testemunhar a verdade de Deus. Muitos jovens apostataram a fé. Hoje, vocês sabem, as escolas, as faculdades estão desorientando os nossos jovens. A maioria das faculdades, e também agora está começando as escolas, pegando os pequeninos, crianças indefesas, e tentando inculturar nelas uma mentalidade que é anticristã, que é contra o cristianismo. E isso tudo a gente está assistindo, e muitas vezes os pais, por não saberem, e por isso eu falo para cada um de vocês, pais, vocês têm que ser os catequistas dos seus filhos, vocês têm que perder tempo para com os seus filhos, para transmitir a fé para os teus filhos. Não deixem os seus filhos ficarem sendo guiados por celulares. É um erro muito grande um pai e uma mãe que dá um celular para uma criança. Um erro. Porque o celular não é uma coisa muito boa. Tem informações, as informações chegam mais rápidas, mas também coisas que não prestam. A pornografia está disseminada na humanidade. E um jovem, e não só um jovem, um adulto, um pai, uma mãe, que procura a pornografia, se destrói.
porque isso vicia. E muitas vezes, irmãos, isto nos leva ao quê? A de verdade abandonarmos a fé por qualquer coisa. Entramos num relativismo total. E por isso muitas vezes a humanidade se perde. Nós vemos coisas terríveis. Por isso é preciso, de fato, lutarmos. É preciso dissipar esse mal da nossa vida, irmãos, e aprendermos a combater. Porque senão as coisas vêm e às vezes a gente não tem critério e a gente vai se deixando doutrinar por pensamentos errados. Eu posso viver a glória de Deus aqui na terra. De que forma? Crendo. Aqui Jesus Cristo fala muito claro aos discípulos: quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Porque se tirarmos Deus da nossa vida, o que sobra, irmãos? Para onde vamos? Para onde? Para lugar nenhum. Por isso esta palavra hoje é um convite para cada um de nós. Nós somos cidadãos da terra e devemos a cada dia caminhar com os pés na terra. Devemos a cada dia combater o mal, a cada dia lutarmos, a cada dia de fato nos empenharmos para estarmos de fato na presença do Senhor. Cada dia, todo dia. Você acorda, o demônio está batendo na tua porta. E você consegue resistir o mal, essa questão aqui. Estes são os sinais que acompanharão aqueles que irão evangelizar. Expulsarão os demônios. É verdade. Quantas vezes nós entramos na igreja angustiados, tristes, muitas vezes destruído pelo pecado e por tantas outras coisas. E quando você escuta uma palavra, pronto. Você sai da igreja diferente como você entrou. Na tua casa, se você reza, você consegue expulsar os demônios. E todo dia o cristão deve rezar. Porque todo dia o demônio não te dá descanso. Todo dia ele está na tua vida. Por isso eu devo renunciar ao diabo a cada dia. A questão de pegar serpentes, não imagina que é pegar uma cobra e segurar uma cobra. Não é isto. Mas porque a serpente tem o veneno. E se ela te pica, a serpente é o pecado. E se você tem a graça de Deus, você está de verdade imune. Se você caminha na presença de Deus, o pecado não te afeta, não te destrói. Você não cai no pecado, porque Deus te defende. E é verdade, irmãos. Cristo fala: eu subo ao céu, mas eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E Cristo caminha comigo se eu convido Ele: Senhor, fica na minha casa, entra na minha vida, permanece comigo, me ajuda a lutar, me ajuda a combater. Todas as vezes que você faz isso, você está ascendendo, está subindo aos céus. Por isso Ele que é a nossa cabeça já está no céu, mas eu também posso estar junto com Ele no céu. Assim como Ele está na terra, Santo Agostinho fala isso nesta liturgia de hoje. Assim como Cristo caminha conosco, eu posso também estar no céu com o Senhor. O que é estar no céu, irmãos? O céu não é um lugar específico. O céu é estar em Deus. Se você está em Deus, você está no céu. Mesmo aqui na terra. Isso é o céu.
E quando nós estamos com Deus, existe uma alegria tão grande dentro da gente que ninguém pode tirar. Isso eu posso afirmar para vocês. Quando eu entro na vontade de Deus, existe uma alegria que ninguém pode me tirar. Nenhum tormento, nenhum pecado, nenhuma dificuldade. Por quê? Porque Deus está em mim. Irmãos, esta liturgia, ela fala conosco. Ela nos convida justamente a viver a cada dia a presença deste Cristo, através do Espírito Santo. Semana que vem vamos experimentar o Pentecostes, celebrar o Pentecostes. Eu já digo para vocês, o Pentecostes não é uma data específica no ano. O Pentecostes é todos os dias. Pode acontecer o Pentecostes na minha vida. Quando de verdade eu abro a minha vida, abro o meu ser para que o Espírito Santo haja. Então o céu está na terra. O céu está na terra. Nós não caminhamos sozinhos. Nós caminhamos porque Cristo está aqui. Só não está quando você ignora. Cada um de nós podemos nos fechar a Deus? Podemos de verdade dizer não a Deus novamente? Podemos. Quem crê será salvo. Quem não crê está condenado. E uma vida sem Deus é uma vida sem sentido, vazia. Como muitos jovens, como muitas pessoas no mundo estão vivendo esta vida vazia. E uma vida vazia, ela fica procurando o quê? Fica procurando algo para preencher a vida. Fica se alienando com as coisas do mundo para preencher um vazio. Eu espero que Deus nos acorde e nos ajude a verdadeiramente obedecer, escutar e fazer a sua vontade. Ide pelo mundo, o mundo inteiro, e anunciai o Evangelho. Você anuncia na tua casa, na tua família, nos teus irmãos. Você anuncia, você fala de Cristo. Você defende a sua fé diante do mundo que fala contra a tua fé? Se nós não temos fé, irmãos, peçamos ao Senhor que nos batize, que nos dê a fé, que nos fortaleça para que nós de verdade, possamos combater. Tem uma carta, não me lembro de quem, mas que diz assim: a vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos do mal que habitam neste mundo tenebroso. E é verdade, o mal está aqui também. Uma pessoa que na verdade é capaz de rejeitar a vida, de matar outra, o aborto, tantas outras coisas, a eutanásia e tantas outras coisas, irmãos, que o homem produz para se destruir. Que coisa! As guerras no mundo, o celular que parece uma coisa tão simples, tão boa, que na verdade é uma armadilha. E hoje fala da inteligência artificial. Vocês sabem o que está acontecendo? A maioria dos jovens, e aqui também, e pode ser que no meio de nós também, A maioria dos jovens ficam trancados dentro do quarto, jogando, ou vendo besteira. Não existe comunicação. No meio em que a gente possa se comunicar tanto, nunca se viu. A comunicação está espalhada ao mundo inteiro. Temos facilidade de ver as pessoas que estão lá do outro lado do mundo, conversar com elas lá do outro lado do mundo.
Mas nunca se viu um individualismo tão grande quanto o que nós estamos vivendo. Cada um se fecha no seu mundo. E o grande perigo da inteligência artificial é esse: nos isolarmos. Irmãos, nós não podemos deixar, é claro que a tecnologia é muito boa, mas a tecnologia, ela não pode superar o homem, ela não pode estar acima do homem, porque senão ela se torna um mal. Temos que saber discernir, saber distinguir, né? Nenhuma máquina pode superar o homem, porque a máquina não ama, o homem ama.